Olá, gente, tudo bem? Estou passando por aqui para dividir uma experiência incrível que eu tive no dia de hoje. Eu comecei a assistir um documentário sobre o Manuel de Barros. E vocês sabem, Manuel de Barros, um grande escritor, poeta, roteirista, enfim, uma grande pessoa. E eu comecei a ver esse documentário, o documentário chama 10% é mentira. E eu fiquei profundamente tocado, porque eu acredito que a alma do empreendedor está muito próxima da alma de poeta. Aliás, o poeta, ele é um empreendedor e vice-versa. E ambos estão muito próximos do criador, da capacidade de criar do nada. E olha que interessante, gente. Nesse documentário, o jornalista dizia o seguinte: olha, Manuel de Barros nunca se deixou entrevistar. Por que ele não se deixava entrevistar? Ele não gostava. Conta a lenda de que um dia um jornalista falou: Manuel, eu te dou um carro 0 quilômetros para você me dar uma entrevista. Pois Manuel de Barros continua até hoje andando de carro velho. E Manuel de Barros nunca deu entrevistas. E o documentarista, ele contava dizendo o seguinte: tentei incansavelmente uma entrevista com Manuel de Barros. Até que um determinado dia, Manuel falou para ele: tudo bem, pode vir, eu vou responder o que eu quiser. E se eu me cansar, eu me levanto e vou embora. Tudo bem? Não por arrogância, nada disso. Manuel dizia o seguinte: olha, meu filho, tudo que eu escrevo, tudo que eu crio, isso é o Manuel que vale a pena. Mas o Manuel biológico, o homem Manuel, é meio sem graça. Então fique com o Manuel da escrita, fique com as minhas obras. Pois bem, o jornalista foi à casa do Manuel, conversando com ele, e no meio da conversa, e no documentário, tem uma moça que disse o seguinte, uma artista, ela falou o seguinte: olha, como é triste quando as coisas são vistas por pessoas razoáveis, por pessoas medíocres. O que o poeta faz, o que o empreendedor faz, ele enxerga as coisas para além das coisas. Talvez o que signifique isso, alguém que olhe para uma cadeira e fala: uma cadeira, simples assim. Pois é, as pessoas razoáveis ou as pessoas medianas dizem que é só uma cadeira. Agora, aqueles que vão para além das coisas têm um olhar que alarga o mundo. Este é o olhar de Manuel de Barros, esse é o olhar do poeta. E numa conversa com o jornalista, o Manuel de Barros disse assim: eu preciso fazer uma confissão. Porque o Manuel escreve sobre a sua infância, sobre a sua vida, e ele fala: eu preciso fazer uma confissão. 90% do que escrevo eu invento. E só 10% é mentira. Olha que incrível, gente. 90% é invenção, só 10% é mentira. E você sabe que na minha caminhada empreendedora eu tenho aprendido muito isso, porque eu empreendo há 23 anos. E quantas vezes as minhas empresas ou as minhas startups não são nada ainda, estão apenas no meu discurso, são apenas invenção, mas estão longe de ser mentira, muito longe. São verdades que vão se construir ao longo do tempo. Pois bem, 90% do que eu conto e do que eu falo e do que eu distribuo são invenção. E só 10% é mentira. A alma do empreendedor é muito próxima à alma do poeta. E ambos têm uma caminhada muito íntima com o Criador. Obrigado, gente.